Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Pagani da Igreja Jeová, é Nossa Justiça em Terra Preta, Mariporã, São Paulo. Estamos situados ali na estrada Laramara, 3.260, no Village Graziella, apregoando o Evangelho de Jesus Cristo, ensinando o caminho da verdade, da vida, daquele povo que frequenta aquela casa de oração. E se aquele povo der ouvido aos ensinamentos, às pregações que são feitas naquele lugar, com certeza serão cidadãos do reino de Deus. Graças a Deus. Eu sei que ontem eu fiquei devendo a live, né? Mas o que ocorreu? Uma chuva pesada caiu em Terra Preta, nós ficamos sem internet, não teve como fazer a live ontem. Quando a live voltou, a internet voltou, já era quase meia-noite. Então ficamos devendo essa por causa da natureza, infelizmente, mas Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que fala, não é verdade? Deus é muito bom. O tempo todo, Deus é bom. E ontem também nós tivemos uma grande perca, né? Faleceu ontem o pastor Francisco Miranda, pastor da igreja Adorai, né? Teve 5 AVCs e assim não tem corpo que aguenta, né? Então, infelizmente, foi muito cedo, mas Deus levou para si aquele que lhe é querido. Amém? Ele combateu o bom combate, como Paulo diz, e guardou a sua fé. E graças a Deus por isso. Deus é muito bom, igreja. Amém? O Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Se você assim decreta a palavra que o Senhor tem para você, boa coisa você está fazendo. Amém? Graças a Deus. Vamos estar orando nesse momento, vamos estar clamando o sangue do Senhor Jesus sobre a nossa vida, para que Ele venha nos dar a graça, o teu Espírito, para falar segundo o que Ele assim desejar. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão pelo meu falar, pensar e agir nesse momento. Que eu desça e o Senhor resplandeça, Pai, em palavra, luz e Espírito nesse lugar. Clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha nos conceder o Teu Espírito sobre a nossa vida, para ter o entendimento da Tua palavra, da Tua boa vontade para conosco, Senhor. E a mim, como ministro da Tua palavra, pelo mesmo Espírito, o Senhor conceda a mim sabedoria para falar somente aquilo que agrada ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu clamo a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, que pode realizar grandes coisas no nosso meio. Visita a todos nós nesse momento, para que possamos compreender a Tua perfeição, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Palavra do Senhor hoje, o Senhor me deu, eu orei, pedi uma palavra, o Senhor me deu essa palavra aqui, né? Livro de Mateus, capítulo 26, o verso 17 a seguir. Amém? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 26, aleluia, verso 17. Graças a Deus. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, e um certo homem, e dizei: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa.
Glória a Deus por isso. Amém? O que o Espírito Santo de Deus aqui fala ao nosso coração, nos ensina? Pastor, você vai falar sobre a Santa Ceia? Não. Eu sei que a palavra se refere à Santa Ceia, mas existe algo aqui que o Senhor está chamando a minha atenção e a sua atenção para as coisas do Espírito. Amém? E diz assim, né, quando Jesus chega às festas dos pães asmos para o povo judeu, era uma festa sagrada que Deus deu através de Moisés lá no começo, né? Quando o povo começou a sair do exílio do Egito. Então era uma festa sagrada. E Jesus transformou a festa dos pães asmos na grande Santa Ceia, a qual nós praticamos uma vez por mês na casa do Senhor. Amém? Então, existiam festas agora determinadas por Deus, né? Que no meio do seu povo é uma festa sagrada. Como todas as religiões têm as suas festas sagradas a Deus. Só que nesta festa, né, a que Jesus institui como ceia, né, ele traz algo à tona diante do povo, para que o povo venha compreender grandes coisas. E ele diz assim, né, ide à cidade e um certo homem, e dizei, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Veja bem, ele não tinha onde fazer essa festa, mas ele pediu para um certo homem, e esse certo homem abriu aquele cenáculo que ele tinha na sua casa. O cenáculo é um espaço aberto, amém? Uma casa, como se fosse uma sala bastante grande. E ele diz assim, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Por que ele fala com os meus discípulos? Porque ele ia fazer a Páscoa somente com aqueles que o seguem. Somente aqueles que estavam junto deles. Não era para todos, era algo separado, em particular. Deus, ele tem um sentimento muito grande para com aqueles que o seguem. Então, ele particularmente ele faz as coisas para aqueles que o seguem. Muitas coisas ele permite acontecer para a vida daqueles que o seguem, que não permite para os outros. Quem não queria ali, né? Jesus já era um homem conhecidíssimo, já tinha feito grandes sinais de prodígio e maravilha de cura, libertação. Quem não queria participar da Páscoa com o Senhor Jesus? Muita gente queria. Aonde ele ia falar da palavra, né? Ele parava, juntava por volta de 5.000 pessoas para ouvi-lo. Agora imagina só aquelas pessoas se não queriam participar da Páscoa com ele, se era uma festa sagrada ao povo. Então, igreja, tem esse entendimento. Quando ele chegou ali, ele falou, quero estar junto com os meus discípulos. Não era para todos. Por quê? Porque como ele transforma a festa dos pães asmos na Santa Ceia, é algo particular para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a Santa Ceia não se participa de qualquer maneira. Não é qualquer um que vai lá e pode participar da Santa Ceia.
É somente aqueles que o seguem. E como que eu faço para seguir Jesus? Primeiro passo, você tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Segundo passo, você tem que descer as águas, no batismo, nas águas, ser lavado e remido. E outra, estar em frequente comunhão com a igreja do Senhor. Amém? Cumprindo rigorosamente os ensinamentos e as doutrinas que o Senhor Jesus nos concedeu. A Igreja de Jeová Nossa Justiça tem uma visão bem clara sobre a Santa Ceia. Por exemplo, se eu tenho que estar em perfeitas condições para participar, eu tenho que ser já que eu tenho que ter aceitado a Jesus, me batizado, amém? E estou andando em conformidade aos mandamentos e ordenanças que Jesus nos concedeu, eu posso participar da Santa Ceia. Por exemplo, se eu vivesse com uma mulher e não fosse casado, eu não poderia participar da Santa Ceia. Vivo como casado, mas não sou casado diante do Senhor, então não posso participar. Porque eu estou em fornicação, eu estou em pecado. É por isso que se faz o casamento no religioso, pode ser em qualquer segmento religioso, seja na Umbanda, no Espiritismo, no Catolicismo, no Evangelho, há uma cerimônia de casamento. Amém ou não amém? Então, se você não é casado, você não pode participar. Vivo com uma mulher não sendo casado, ambos estão em fornicação. O que é fornicação? Estão em pecado. E aquele que está em pecado não deve tocar na ceia. Por quê? A ceia, o que é a ceia, pastor? A ceia é o corpo e o sangue de Cristo. Né? O pão ali, no nosso ministério, nós procuramos fazer o pão asmo, como era feito lá. A Páscoa só se comia o pão asmo. O que é um pão asmo? Pão sem fermento. É feito de 4 elementos. O trigo, que simboliza a palavra de Deus. O azeite, que simboliza o Espírito Santo de Deus. O sal, que é o tempero do mundo. E a água, que é o que purifica. Pão sem levedura nenhuma. Assim era feito o pão. Né? E nós praticamos e fazemos o pão da mesma maneira. Né? E o suco da vida é o suco de uva, sem fermentação também. Tem lugares que o cara toma vinho, é errado. É sem fermentação. É o suco da uva, que uma vez apresentado a Deus, né, pelo sacerdote, o pão se torna o corpo e o vinho o sangue. Não é que você vai beber sangue e vai comer carne, mas simbolicamente. Amém? Graças a Deus por isso. Então nós temos que ter esse entendimento. No espírito, quando você vive no espírito, você está participando do corpo de Jesus. E o pão tem que ser partido, porque Jesus diz assim: eis que este é o meu corpo, que é partido por vós. É por isso que Jesus pega o pão e parte na Santa Ceia. E nós fazemos igualmente. Amém? Partimos o pão e dividimos o pão pelo número de pessoas que irão participar na Santa Ceia. Graças a Deus por isso. Mas vamos voltar à questão que era dele participar somente com os seus discípulos. Ele tinha Deus sempre tem um particular com aqueles que o seguem. Entenda isso. Amém? Ele veio para todos, né? Para todas as pessoas. Ele veio para todas as pessoas. Mas para aquele que é discípulo de Jesus, que segue os passos de Jesus, ele sempre tem um particular com estes.
É diferente com todos. Jesus ama todos, mas com os seus discípulos, ele tem em particular. Se você for analisar as escrituras, né, do Novo Testamento, os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, várias vezes você encontra Jesus falando através de parábolas, né? Por que Jesus falava por meio de parábolas? Que era somente para aqueles que o seguissem compreendessem perfeitamente. Porque para os demais era loucura. E tinha momentos que até os seus discípulos tinham dúvidas nas parábolas que Jesus falava. E ele pedia, depois em particular os discípulos questionavam Jesus: mestre, o que o senhor quis dizer com isso? E ele explicava em particular para os seus discípulos. Então aquele irmão, irmã, que tem no seu coração a dedicação de seguir os passos de Jesus, verdadeiramente ser discípulo de Jesus, ele vai ter sempre um particular conosco. Sabe? Ele vai sempre estar falando ao nosso coração de forma diferente. Ele vai estar sempre com uma atenção maior com aqueles. Não que falte atenção do Deus vivo para com todos, mas para com aqueles que estão nele, o Senhor tem uma atenção maior. Ser escolhido de Deus, todos são, né? Todos são escolhidos de Deus. Deus te escolheu para você ser um discípulo, mas cabe a você, minha irmã e meu irmão, permitir que o Espírito Santo e a palavra de Deus transforme você num discípulo de Jesus. Porque seguir os passos de Jesus não é fácil, não. O próprio Jesus relata assim, né, que nós seríamos perseguidos e açoitados por causa do nome dele. Então temos o dever, irmãos, de entender que o momento que nós decidimos seguir os passos de Jesus e nos tornar discípulos, seremos açoitados pelo mundo. As pessoas vão te chamar de fanático, fanática, vão atirar pedra em você, né? Vão falar mal de você, vão levantar falso testemunho, calúnia contra você, mas a mesma coisa que fizeram com Jesus, né, irão fazer conosco. Temos que ter esse entendimento. Mas o que vale a pena seguir a Jesus, irmão, é a certeza de entrar no reino do Deus vivo. Porque se eu e você seguimos o passo de Jesus fielmente, como ele assim nos ensina pela tua palavra, entraremos no reino do Senhor. Seremos participantes da glória de Deus vivo. Aí sim nós iremos ver a glória do Deus vivo. Iremos contemplar a glória do Senhor. Nós precisamos entender, igreja, que Deus, ele ama a todos, mas ele tem um particular com os seus. O que eu devo fazer, pastor, para ser um desses discípulos? Não, siga os exemplos de Jesus. Jesus, ele desceu as águas pela vida do profeta João Batista para nos dar exemplo. Por que Jesus desceu as águas já adulto? Porque ser batizado, né? O significado do batismo diz assim que é remissão de pecados em consciência. Então, quando nós vamos ter consciência assim, que nós nos tornamos adultos, amém ou não amém? Então, vejam bem, se você não tem consciência ainda, é uma criança, você não pode ser batizado, porque a criança não tem consciência do que é certo, do que é errado. Lembre-se que Jesus, aleluia, Jesus, ele
foi, quando criança, apresentado no templo de Deus pela vida de, oh meu Deus, Ananias, um homem, não, perdão, Simão, né? Um homem que Deus prometeu a ele. Simão era um sacerdote dentro da casa de Deus. Deus prometeu a ele que ele só ia morrer quando ele visse o Salvador do mundo. E quando ele apresentou o Senhor Jesus, como criança apresentou a Deus, né? Ele falou assim, eu já posso morrer, porque o meu Senhor, né, o Salvador do mundo, já está entre nós. Jesus era apenas uma criança. Ele só foi se batizar adulto, porque a pessoa só deve ser batizada quando ela é adulta. Aleluia. Tem uma pergunta ali. Pastor, vivendo com... Depois você responde no zap. Depois a gente vai ver isso aí. Amém? Aí, veja bem. Nós temos que entender. Primeiro, nós pegamos a criança, como a palavra nos ensina, quando nasce homem, após o 7º dia do nascimento, né? Não quer dizer que seja no 7º dia, após o 7º dia, nós devemos apresentar a criança a Deus. E quando nasce mulher, tem que esperar 40 dias. Após 40 dias deve ser apresentada a Deus. Amém? Para que Deus venha cuidar até a criança ter consciência e por ela mesma querer ser uma nova pessoa, nascer das águas, deixar de ser criatura e se tornar filha ou filho de Deus, lavado e remido pelo poder do Cordeiro de Deus. Glória a Deus por isso. Então, igreja, nós temos esse dever. Eu aceitei Jesus, confessei Ele diante das pessoas como meu Senhor e Salvador da minha vida. Desci as águas, né? Quando eu fui criança, eu fui apresentado a Deus, né? Tem certas religiões que apresentam a criança bebê. Que consciência a criança tem? Nenhuma. Então é errado. Está fora da Bíblia. Amém? Então vamos fazer o que é correto para nos tornar o quê? Discípulo de Jesus. Jesus ama todos, volto a falar. Ele tem comunhão com todos, mas com os seus discípulos ele tem um cuidado maior, né? Ele tem uma atenção maior com os seus discípulos. Então eu convido a você, minha irmã e meu irmão, que comece a pensar nisso e se tornar um discípulo de Jesus, um homem ou mulher que segue os passos de Jesus Cristo, porque somente assim seremos cidadão do reino de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é muito bom, não é, pastora? Amém. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem aí? Aqui tudo bem. Hoje nós estamos aí com uma pessoa muito importante. Eu já vi. Nós estamos com o prefeito de Mariporã, eleito, assistindo a nossa live. Que também vai levar um puxão de orelha, porque ele está com o Covid-19, né? Mas Pois estamos é. orando por ele. Dá licença aí, hein? Mas não sai isso aí. Já tentei. É que é ruim ali com as letrinhas ali pra mim ali. Tá bom? Ô, pastor, nós temos aqui pedido de oração. Diga. João Justino e a Juraci São avós da Esther. né? Eu já vi esse pedido aí. É. São os avós da Esther, tá com Covid. A Eliane, que ela é lá de Mariporã, é uma pessoa que eu conquistei também, que eu conquistei a amizade dela e a gente não se conhece pessoalmente, olha, vai vendo.
A Nayara, que está tomando medicamentos, está em isolamento por causa do Covid. E o pastor Aladim, a Luciana, que o pastor Aladim deu positivo, a Luciana está se recuperando, né? Mas se Deus quiser, isso aí vai passar rapidinho, tá bom? Não vai ser nada grave, não. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Né? Vamos estar, sim, orando, né, por todas essas pessoas. Eu queria apresentar também a família do pastor Francisco, né? E a família também da igreja Adorai, que perdeu seu líder espiritual, mas um dia vai se encontrar no reino de Deus. Eu creio que o pastor Francisco já está descansando no seio de Abraão. Amém? Foi antes do tempo, mas Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que fala. Né? Queria também estar apresentando, né, o prefeito de Mariporã, ainda em exercício, o Antônio Iacida, né, e algumas pessoas da sua comitiva que também estão com Covid-19. Amém? Vamos estar apresentando essas pessoas em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha tratar. Fala, meu amor. A Érica do Prado está pedindo oração pelo Marcelo e pela Márcia. Amém. Amém, igreja? Vamos orar em comunhão todos juntos. Amém? Mas, pastor, você vai orar pelo prefeito de Mariporã, que é contra? Mas não interessa, Deus mandou orar para os nossos inimigos, a gente ora por todas as pessoas. Todos, como eu falei agora mesmo, Deus ama todos. Amém? Só que ele tem um compromisso somente com os seus discípulos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esse rico ensinamento a qual o Senhor nos concedeu nesta noite. Ó Rei dos Reis, Senhor do Senhor, quantas pessoas aqui foram mencionadas que estão vivendo um problema difícil de saúde, principalmente que esse mal que está assolando o mundo, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor venha libertar, curar essas pessoas, Pai, desses males. Venha fazer uma grande obra, Pai, porque nós cremos no Seu poder, na Sua grandeza, no Seu santo nome. Liberta a cura sobre essas pessoas, Pai. Eu, como ministro do Teu Evangelho, eu determino a cura e a libertação de todas as pessoas em nome de Jesus, Pai. Visita também, Senhor meu Pai, a família do Teu servo, Pai, a qual o Senhor recolheu para si. Visita eles, coloca um bálsamo sobre o coração, eles não vão esquecer nunca do Teu servo, mas que a dor da perda venha sair do coração deles, Pai, em nome de Jesus. Visita também, Senhor, a igreja, onde o Seu servo era líder, visita os membros e tira a tristeza do coração daquelas pessoas, Pai. Eu creio que o Seu servo ensinou o caminho da verdade para aquelas pessoas, que elas possam seguir os ensinamentos que o Teu servo, através da Tua palavra, ensinou, em nome de Jesus, Pai. Venha libertar os Teus filhos, Senhor, do vício do cigarro, da bebida, das drogas, da prostituição, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Liberta esse povo desses males. Visita também, Senhor, meu Pai, os casamentos, Pai. Restaura os casamentos a qual o adversário tenta destruir o que o Senhor uniu, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti. Também clamo a Ti, Senhor Deus de poder e graça, pelo Teu poder grandioso sobre a vida dos Teus servos. Pai, que tem comparecido na Tua casa de oração, trazendo o seu quilinho na campanha do quilo, para que haja assim, Pai, uma manutenção na vida dos Teus filhos, Senhor, das pessoas próximas, Pai. O próximo que precisa de uma ajuda de alimento, Pai, abençoa essas pessoas. Abençoa também, Senhor,
no nome do Senhor Jesus, os teus servos que têm trazido a tua casa de oração, os dízimos e ofertas alçadas, para que haja manutenção na tua obra. Derrama sobre essas pessoas, Pai, uma porção transbordante e sacudida sobre a vida delas. Abençoa, ó Deus Todo-Poderoso, toda a casa de oração que tem um compromisso com a salvação, Pai. Derrama sobre essas casas de oração uma unção poderosa, onde eles possam alcançar o maior número de almas, Pai, que irão morar no teu reino eterno. Também peço a ti, Senhor, por esse país, essa nação, derrama sobre a vida daquele a qual o Senhor elegeu e colocou como cabeça o teu Espírito Santo, para que ele possa encaminhar esse país no caminho da verdade e da vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Não é verdade, pastor? Não é verdade. Sabe quem está aí, apareceu aí, ó? Não. Bispo Isaías, lá de Anápolis, está ligado aí, ó. No meu não aparece mais quem está aqui. Oh, meu Deus. No meu aparecia ali, aí eu vinha aqui assim, ó, e eu pegava aqui os nomes, né? Agora não aparece mais. Oh, Deus. Não sei o que acontece. Deve ser aquele, mãe, aquele bicho, o BIOS, que está entre o celular. Aleluia, glória a Deus. Né? Olha, vou apanhar daqui a pouco. Amém, amém, amém. Vamos lá para a chamada de hoje. Claudete, irmão Francisco Bonitão. A Marta Rocha, a Cal Magalhães, a Érica do Prado com o Eric e a Natasha, a Regina, a Dona Alda e o Francisco, o irmão Geraldo e a Maria Aparecida, a diaconisa Inês e o diácono Edson, tá bom. O Luander passou por aí, a Conceição Mané e o Fernandinho, o irmão Gerson e a irmã Cida, a Sandra Henrique e a Lorena, a Esther, a Safira e o Rodrigo, a Graciete e o bonitão do Antônio. Amanhã vai ter um período de entrega na live. Que amanhã o Rafael vai estar lá junto com a Graciete. Nós vamos poder entregar a Graciete para o Rafael amanhã. Tô tão feliz, não vejo a hora de chegar amanhã. Pastor de óculos novo aonde? Nós vamos fazer exame hoje, nós não vamos fazer o óculos já, a pessoa. A Jane, o Jorge, o João, a Helena e a Jane Júnior. O pastor Aladim, a irmã Hilda Almeida, que esqueceu da live e tá lendo, tá lá no hospital. O que tá fazendo no hospital, Hilda? Tá tudo bem? Manda notícia, menina. Ou você tá trabalhando? Manda notícia. Amém? Peraí. Só Jesus. No Tubi. O irmão Alisson, que está operado, está se recuperando, que ele operou o apêndice. A pastora Mara, a pastora Cecília, Jaqueline. Jaqueline, manda sinal de fumaça, por favor. A tia Marilda e o tio Edson, a tia Rita Bonita, a diaconisa Valmir, a vovó Elza e o bonitão do Jorginho, a Janete e a Carminha, Jaqueline e a Vitória, a Neidinha, a Janaína, a tia Célia e o bonitão do Luiz Henrique, a Mariana. E essa pessoa que você falou? Essa daí é a... Edivânia. Não, filho. Irmã Edivânia, você tá aí? Dá um oi. Ai, não aparece aqui, ó. Irmã Edivânia, você tá aí? Dá um oi. Tá bom? Pois é. Fica assim, então, até amanhã. E quem sumiu foi a Maísa, né? A Maísa está em treinamento. Vai assistir e depois. O povo dela lá que desapareceu, todo mundo.
Não, a Sandra Henrique continua. E a Célia? A tia Célia? Ah, não sei. Pois é. Amém. Deus sabe de tudo. Presbítero tá no culto. Quem mais? Pastor Ricardo que sumiu, né? Também, deixa ele. Pastor Ricardo deu sumida legal aí. Puxa, arrancar os cabelos dele. A Erika Gold também abandonou a gente. Pode deixar. Aquela pessoa que perguntou alguma coisa pra mim É a veinha. do batismo? Ah, é a veinha? É, depois você responde. Depois a gente vai conversar. Tá bom? É isso aí. Uma boa noite, que caiu a audiência, né? Nós estávamos em 5, depois foi para 13, agora já tem 9, 10. Então, antes que fique só eu aí, dá tchau. Fui. Amém? Graças a Deus. Amanhã estaremos de volta com mais uma live da Palavra de Deus para o meu e o teu coração, às 8h30 da noite, em ponto. Graças a Deus. Né? Ontem não teve como fazer, volto a dizer, porque lá em Terra Preta nós ficamos sem internet. Né? E a energia ficava piscando também. Pois é, ontem estava assim, ó, tic-tac, 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 apaga, acende e apaga. Mas Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, minha irmã. Aleluia. Graças a Deus por isso. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação e a união do Espírito Santo não seja somente hoje, mas seja para todo o sempre, porque Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo. Deus é bom. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se assim o Senhor não voltar.